Salve, salve, morféticos queridos do meu coração! Estou aqui para falar de um assunto importantíssimo, problemas de primeiro e segundo grau, tá? O pessoal tem mania de cometer um erro gravíssimo, que é o tal do ler o enunciado, ficar lendo, esperando a resposta pular no seu tórax. Você tem que parar para pensar o seguinte: você vai estar com algumas horas de prova nas costas, você vai estar com toda a pressão, todo o estresse, todo o desgaste da prova junto de você. Então, se você não criar alguns mecanismos para tentar minimizar essa ideia de ficar lendo, não interpretar, não conseguir fazer direito, tal, então, assim, é importante seguir alguns passos, tá? O primeiro passo que eu vou passar para vocês, tá, dessas orientações importantes dos probleminhas de primeiro grau, é trabalhar com o número mínimo de variáveis, tá? Vocês cometem um erro muito grave de começar a querer jogar variável para tudo. Quando você menos espera, você está jogando 5, 6 variáveis num probleminha que não tinha necessidade de trabalhar com 5, 6 variáveis. Eu vou dar um exemplo. O Douglas tem o dobro da minha idade. Para que eu vou chamar eu de x, ele para o y e depois fazer uma relação entre as grandezas? Peraí, se o Douglas tem o dobro da minha idade, eu chamo eu de x, o Douglas de 2x. Pronto, eu sou x, o Douglas é o dobro da minha idade. Trabalhei com uma variável só. E outra coisa que é bacana falar dessa parte do dobro de variável, é o dobro da idade, que se eu falasse o contrário, mudasse o referencial, a minha idade é a metade da idade do Douglas, é a mesma informação. Só que tem aluno que faz o quê? Que ele não raciocina essa ideia de que é a mesma informação, e aí ele chama o Douglas de x e eu de x sobre 2. Dá certo, vou trabalhar com fração, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, peraí, quando ele me der a informação de que eu tenho a metade da idade do Douglas, ele está falando a mesma coisa que o Douglas ter o dobro da minha idade. Então, você chama eu de x e o Douglas de 2x, mais fácil. Mas uma coisa que é muito bacana, que aparece demais durante todo o nosso curso, vocês vão perceber isso daí, é a ideia de que sempre que for dado a quantidade total de duas grandezas, então, por exemplo, a minha idade e a do Douglas somadas são 100 anos, certo? Em vez de eu trabalhar a minha idade é x, a idade dele é y, o que eu faço? Eu falo que a primeira se torna x, a segunda se torna o total menos x. Então, nesse caso das idades, a primeira idade vai ser x, a outra vai ser 100 menos x. Olha o outro exemplozinho que eu criei aqui, ó. O salário de duas pessoas somados é R$ 1.200. Então, se eu disser que uma ganha x, a outra pessoa vai ganhar 1.200 menos x. Se eu disser para você que a soma das dimensões de base e altura de um retângulo é 12, que a gente chama de semiperímetro, quer dizer que uma dimensão vai valer x, a outra vai valer 12 menos x. Então, tudo que ele te der o total entre duas grandezas, uma vale x, a outra vale o total menos x. Isso é importantíssimo vocês guardarem, é importantíssimo vocês saberem, tá? A gente vai usar demais, porque é um recurso que a gente tem gigantesco para poder trabalhar com o menor número de variáveis possíveis. Então, dentro das orientações, não esquecer, organizar os dados. Não ler o enunciado sem anotar as informações. Então você tem que ler o enunciado, ir grifando as informações e colocando essas informações, ou em forma de tabela, ou simplesmente descrevendo o que você está lendo, para você poder ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Gente, eu mexo com isso há mais de 25 anos. Até hoje, quando eu vou resolver um probleminha, o que eu faço? Organizo os dados, organizo as informações. Perfeito? Tá. E terceira orientação, olha lá, em exercícios de idade, lembrar que o tempo passa igual para todos. Ou seja, daqui 10 anos, o Douglas vai ser 10 anos mais velho e eu vou ser 10 anos mais velho. Há 10 anos atrás, o Douglas era 10 anos mais novo e eu era 10 anos mais novo. O tempo passa igual para todos. Então, se eu tiver daqui N anos, tiver 7 pessoas, eu vou somar N para a idade de cada uma delas, porque todas elas vão envelhecer N anos. Há 5 anos atrás, todas elas eu tenho que tirar 5, porque é 5 anos a menos para todas as 7 pessoas. Isso é fundamental que vocês pensem. E exercício de idade envolve 3 tempos, passado, presente e futuro. Ficar muito ligado nesse tipo de exercício. Perfeito? Então, eu coloquei aqui no quadro aqui, pra gente, uma situação, só para vocês conviverem bacana com a ideia da organização dos dados, eu coloquei aqui, ó, dado um número qualquer, o valor que eu não conheço, vou chamar de x, o dobro desse número, 2x, o triplo desse número, 3x,
O quádruplo, 4x, quíntuplo, 5x, assim por diante. A terça parte você pode representar assim, ou você pode representar assim. A metade você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, correto? O quadrado você pode fazer assim, raiz quadrada, assim, sucessor, antecessor, número par, que é o múltiplo de 2, número ímpar, que é o sucessor do par. Oposto de x, inverso de x. São situações que podem aparecer para vocês aí, tá? É importante saber, é importante estar bem tranquilo nisso daqui, ó. Sair da tela para vocês poderem entender, tá? Uma última coisinha que eu vou colocar para vocês aqui, que eu acho legal vocês saberem, que é quando ele fala assim, ó, a 2/3 da quinta parte. 2/3 da quinta parte. Então, peraí, 2/3 da quinta parte, você vai fazer 2/3 de x sobre 5. Então, é 2/3 de alguma coisa. Então, aqui vai ficar 2x sobre 15. Que aí eu faço 2 vezes x, 3 vezes 5. Então, sempre que eu tiver essa ideia de proporção, a gente vai estudar depois em proporção mais detalhada isso daí, 2/3, metade de alguma coisa, 1/3 do meu salário, é sempre vezes, beleza? Ok? Tá. Voltando para a tela da teoria, só para a gente finalizar, eu quero dar a última orientação para vocês, que é isso. Organizar os dados, trabalhar com o menor número de variáveis possíveis. Quando não der para trabalhar com o menor número de variáveis possíveis, você tiver que cair no sistema, beleza, que você caia no sistema. E aí é bom lembrar que lá no nosso canal de matemática você vai ter lá curso de matemática básica. Então você vai ter lá todos os sistemas, média, substituição, adição, comparação, para você poder estudar. Mas o mais importante, quando for estudar probleminhas de primeiro e segundo grau, lembrar, trabalhar com o menor número de variáveis possíveis, organizar os dados, organizar as informações, ler o enunciado, grifando o que tem de mais importante e em exercícios de idade, lembrar, o tempo passa igual para todos. Beleza, galera? Na aula, nossa, na hora que a gente for resolver os exercícios propostos, vocês vão ver que vai ter vários probleminhas para vocês poderem treinar, todos eles resolvidos por mim. Beleza? Então, bom estudo para vocês, a gente se vê em breve. Um abraço!